Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema parábolas de Jesus. E hoje nós vamos trazer mais uma parábola. E o tema da mensagem de hoje é: as aparências enganam. Eu não sei se você já foi enganado pela aparência. Tem um ditado que diz que não se pode julgar o livro pela capa, né, Ioana? Então, eu não sei se você em algum momento, talvez, tenha tentado impressionar alguém. De alguma maneira você tentou transparecer alguma coisa para alguém e essa sua tentativa, ela foi frustrada, ou se você conseguiu isso. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 18, no versículo 9. Pode apagar a luz do meio aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ele vai botar no telão aí, é fera. É uma parábola bem conhecida, apesar de eu não ter ouvido muitas mensagens durante esses muitos anos que eu tenho de caminhada de fé. Se você achou, diz amém, para eu saber que você achou. Na minha versão está escrito assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola, ou seja, essa parábola foi escrita, foi dita por Jesus para um grupo de pessoas. Lembrando você que nós estamos utilizando um dos evangelhos, que é o Evangelho de Lucas, que foi escrito por alguém que não foi discípulo de Jesus. Lucas não escreveu segundo aquilo que ele viu, né, Lucas? Está aqui. Lucas escreveu segundo aquilo que ele ouviu. É diferente. Diferente de Mateus e de João, que viram, que testemunharam. Lucas não, ele ouviu, provavelmente de Pedro, e ele escreveu, ele relatou segundo aquilo que falaram para ele. E ele diz aqui que Jesus disse essa parábola para uma classe de pessoas, para um grupo de pessoas. E ele vai dizendo o seguinte: Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-lhes a verdade, Jesus disse, quem não recebe, digo-lhes a verdade, Jesus disse, esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A minha oração é que o Senhor fale conosco através da sua poderosa palavra nessa noite. Nós temos aqui 2 homens que faziam parte de um grupo da época, de um contexto social onde Jesus viveu. E a Bíblia diz que a primeira classificação era um fariseu. O fariseu era um líder religioso da época, alguém que aparentemente inspirava santidade. As pessoas, ao olharem para um fariseu, elas tinham a impressão de alguém santo, de alguém piedoso, de alguém bondoso e de alguém muito próximo a Deus. Nós temos uma impressão de que fariseu não presta. Por quê? Porque os fariseus, a maioria deles, eles se opuseram a Jesus. Mas a verdade é que quando Jesus fala sobre religiosos na Bíblia, ele não está falando especificamente somente sobre os fariseus. Haviam 3 classes principais de oposições a Jesus na terra, que eram os fariseus, que eram os saduceus e os essênios. Essas 3 seitas, que nada mais são do que reuniões ou grupo de pessoas, eles se opuseram sim ao governo de Jesus.
ao reino implantado dele na terra. Jesus aqui, ele olha provavelmente os fariseus, que estavam provavelmente nesse momento se opondo a ele, e ele conta uma parábola para eles, que se julgavam melhores do que os outros. Jesus então se dirige para esses homens, que na época eram considerados melhores do que os outros. Eram pessoas que tinham o poder da religião. Especificamente, o fariseu, ele era um legalista. Era alguém que se apegava demais à Torá, às leis, e ele a todo custo fazia com que a lei fosse cumprida. Ele se preocupava muito com a vida dele, mas principalmente com a vida do outro. E Jesus diz que o fariseu, ele foi orar, ele foi ao templo junto com um publicano. Quem era o publicano, para você entender? Na época de Jesus, Israel era uma espécie de colônia de Roma. Isso quer dizer que a Roma, na época, havia dominado quase todo o mundo antigo, e ela produzia colônias, ela colocava pessoas para que pudessem levantar impostos ali, e eles levantavam normalmente o próprio morador da terra. Então, publicano era um judeu que havia sido comissionado pelo Império Romano, e o Império Romano dava a esse judeu uma missão, uma meta, um objetivo, dizendo para ele: a partir de hoje, todos os meses você vai ter que me entregar 100 talentos, por exemplo. Então, esse publicano, ele tinha uma autoridade de Roma. Esse judeu, ele tinha uma autoridade de Roma. Por isso ele poderia e deveria, de uma certa forma, ser áspero e incisivo para cobrar e até para tomar impostos de quem quer que seja, tributos alfandegários da época. Então, era obrigado a pagar impostos. Jesus, em um momento com os seus discípulos, ele tem um encontro onde é perguntado para ele se é justo pagar ou não um imposto de uma dracma que tinha o rosto de César. O fariseu, ele odiava o publicano, assim como todos os outros judeus. O publicano, ele era um ladrão. Ele era alguém que ele tinha que pegar os impostos que Roma obrigava ele a repassar, e Roma não estava preocupada se ele ia cobrar a mais. Roma queria a parte dela, contando que fosse enviado para eles aquilo que era uma obrigação. O publicano poderia facilmente cobrar muito mais, por isso eram homens ricos. A Bíblia fala sobre um publicano muito conhecido, que na verdade ele era chefe dos publicanos, porque os publicanos, eles também comissionavam outras pessoas para fazer esse serviço. Zaqueu era um publicano muito conhecido. A Bíblia fala sobre 2 fariseus também que se tornaram discípulos de Jesus. O primeiro fariseu está em João, no capítulo 3, e o nome dele é Nicodemos. Teve um encontro com Jesus de madrugada, e lá ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus. E um outro fariseu muito conhecido também, em João no capítulo 19, que é o José de Arimateia, que ofertou para Jesus o lugar, a cripta onde Jesus foi enterrado. Então é importante que você entenda que fariseu, segundo a época, era uma pessoa boa, e publicano era uma pessoa terrível. Jesus diz que os 2 foram ao templo orar, e haviam 2 momentos de oração na época de Jesus. Haviam as orações que eram realizadas às 9 horas da manhã, e as orações que eram realizadas às 3 horas da tarde. Por isso, no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele estava sendo crucificado, aproximadamente às 3 horas da tarde, ele estava sendo erguido no madeiro, e exatamente naquele momento, no templo, a cerca de 1,5 km ali do Gólgota, estava acontecendo um outro sacrifício, que era o sacrifício das 3 horas da tarde, porque nessas 2 reuniões, tanto 9 da manhã como 3 da tarde, era realizado um sacrifício. Os sacerdotes, eles sacrificavam um cordeiro, e depois de sacrificarem um animal ali, os sacerdotes, eles começavam a acender o incenso, e enquanto o incenso ele era acendido e produzido toda aquela fumaça, cada pessoa que estava no templo, ela individualmente, ela começava a colocar as suas orações individuais diante do Senhor. Havia todo um ritual, e o texto diz que Jesus diz que esses 2 homens, eles foram no mesmo horário.
eles se dirigiram juntos, não estando juntos, mas na mesma hora ao templo. E o texto diz que o fariseu, ele escolheu um lugar privilegiado. Ele quis estar num lugar estratégico onde todos pudessem vê-lo, onde visivelmente ele seria visto por todos. E o texto diz que a sua oração foi uma oração silenciosa, mas ele disse o seguinte para o Senhor. O fariseu em pé, porque era um costume da época, as orações, as sinagogas, Jerusalém era tomado de sinagogas, e as sinagogas não eram como hoje as igrejas, não tinha banco, as pessoas elas oravam em pé. E o texto diz que ele diz o seguinte: colocando-se em pé, ele orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Observe que a oração desse fariseu é uma oração que não começa exaltando, glorificando, enaltecendo o nome do Senhor. Ele começa agradecendo a Deus pelo que ele não é. A verdade é que o fariseu aqui, Jesus diz isso na explicação, que ele faz uma oração dele para ele mesmo. Ele diz aquilo que ele é para ele mesmo. E depois dele agradecer ao Senhor por aquilo que ele não é, ele apresenta um currículo dele para Jesus, para o Senhor, no caso. E ele diz o seguinte no seu currículo: jejuo 2 vezes por semana. Lá em Levítico existia uma lei que determinava que todo judeu deveria jejuar 1 vez por ano no mínimo. Ele diz aqui que ele cumpre a lei, ele é melhor do que qualquer outro judeu. Se na lei em Levítico diz que existe uma obrigação de praticar um jejum 1 vez por ano no dia da expiação, ele não, ele é muito melhor do que isso. Ele jejua 2 vezes por semana. Ele não é como qualquer um. E ele continua dizendo ainda: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele é dizimista, ele é ofertante, ele vai à igreja, ele vai ao templo, ele é um religioso, ele é um profissional da religião. Havia um costume da época de que o dízimo deveria ser pago, mas havia algumas situações onde não havia necessidade de se trazer o dízimo, como por exemplo, se alguém comprasse alguma coisa de algum agricultor que havia dizimado, esse alguém que comprou necessariamente não tinha a obrigatoriedade de oferecer o dízimo, uma vez que aquele que plantou, ele já havia oferecido o dízimo. Mas o fariseu, ele diz o seguinte: eu dou o dízimo de tudo, inclusive de pessoas que eu compro que eu não sei nem se eles deram o dízimo. Ou seja, eu dou o dízimo daquilo que é meu e também de outras pessoas. Eu sou muito bom. E ele continua dizendo para o Senhor: e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o publicano ficou à distância. As sinagogas daquela época, elas eram divididas em átrio ou pátio, né? E o templo propriamente, lá o interior. A gente observa que era uma prática que todo judeu entrasse dentro do templo. Ele fazia as suas orações de pé dentro do templo. Os gentios, que é o nosso caso, eles ficavam no átrio. Eles não tinham condições de entrar, eles não eram bem recebidos, bem quistos, por isso eles ficavam do lado de fora. E o texto diz que o publicano, ele entrou, sendo ele um judeu. Ele ficou do lado de fora, ele ficou no átrio, ele ficou no pátio. E ali o texto diz que ele escolheu o lugar onde ele não seria visto por ninguém. Ele escolheu um cantinho, um lugar sem expressão. Na verdade, ele não queria que ninguém o visse. Na verdade, o que realmente ele estava fazendo ali era buscando diante de Deus a remissão dos seus pecados. E ele diz para o Senhor o seguinte: ele nem sequer olhava para os céus, ele tinha vergonha,
Provavelmente o peso do seu pecado fazia com que ele não tivesse nem condições de se achar digno de estar ali, mas ainda assim foi, e ainda assim estava ali diante do Senhor, querendo ser justificado diante dos seus pecados. Sequer olhou para os céus, e ele disse o seguinte, batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, ó pecador. Em algumas traduções fala até uma linguagem diferente. Está escrito o que na sua tradução aí? Alguém está com a Bíblia aberta aí? Fala aí. Ser o quê? Ser propício, né? Em algumas traduções, eu acho que a Almeida fala isso: ser propício a mim, ó Deus. Isso quer dizer, né? A palavra propício, ela vem do original propiciação, que era uma prática feita no tabernáculo, onde era oferecido um sacrifício, e o sangue daquele animal que era sacrificado, ele era aspergido na tábua, né? E através daquela tábua, da tampa da arca da aliança, aquilo ali representava o propiciatório. Isso quer dizer que todas as vezes que aquele sangue ele era aspergido ali, havia uma propiciação do pecado. Então ele diz: ser propício a mim. Ele diz: de alguma maneira, Senhor, que haja um sacrifício sobre a minha vida, diante do meu pecado, diante daquilo que eu sou, diante daquilo que eu tenho cometido. Ele diz, em outras palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas ainda assim, tenha misericórdia de mim, Senhor. Diferente do fariseu, que se colocava à mostra, onde todo mundo olhava para ele, e tem uma expressão na Bíblia que diz sepulcro caiado, que é aquela pessoa que está muito bonita por fora, está perfeita por fora, mas quando você olha por dentro está podre, é só aparência, mas nada. O que se mostra é o que não se é. Vou dar um exemplo clássico: Facebook. É a vida no Facebook, uma mentira. Você pega a vida real da pessoa, você coloca aqui, e você pega o Facebook da pessoa, você coloca do lado. E se você realmente conhecer a pessoa, você vai dizer que tem alguma coisa errada, porque muitas pessoas, elas vivem uma vida totalmente diferente. É uma vida expositiva, onde se mostra aquilo que se deseja que o outro veja. Uma vida feliz, uma vida de riqueza, uma vida de fama, uma vida de ostentação, quando na verdade na segunda-feira, final de semana é só vitória, na segunda-feira é só luta, é só choro, porque todo mundo tem fatura de cartão de crédito para pagar. Se você não tem, você é um privilegiado. Aquela moça casou, né, que fazia aquela série, né, qual é o nome da série? Suits, casou com o príncipe. Aí eu vi uma foto dela antes, estava dizendo assim, ela estava sorrindo, a cara de alguém que nunca mais vai ter uma conta para pagar, nunca mais, cara. Ela não sabe mais o que é isso, conta de água, conta de luz, cartão de crédito. Ali é só vitória, pelo menos aparente, que aquilo que Deus vê, só Deus e você sabe o que você passa. E aí o texto diz aqui o seguinte, Jesus dizendo, ele diz: tem misericórdia de mim, e eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi justificado. Deus diz que ele e não o outro foi justificado. Lembrando, irmãos, que publicano era odiado pelos judeus. Jesus, ele resolve escolher para falar sempre as classes minoritárias, aqueles que eram excluídos, aqueles que eram de alguma forma desprezados, como os samaritanos, que eram odiados pelos judeus. Jesus resolve enaltecer a esses homens, aos que estão sempre, de uma forma, aos olhos da sociedade, sendo desprezados, numa situação dificultosa. E Jesus diz para os fariseus que ele foi embora para casa justificado, e o fariseu não, porque o fariseu, ele queria mostrar para o outro aquilo que ele não era. No Salmo 51,
se você ler na Bíblia, é no exato momento onde Davi ele se arrepende diante de Deus. Davi foi o melhor rei que a nação de Israel teve. Foi o melhor rei que a nação de Israel teve. O único túmulo que existe dentro de Jerusalém é o túmulo de Davi. Davi ele foi venerado pelos judeus. E a Bíblia fala que quando ele pecou, o profeta Natã foi lá e contou uma história para ele, porque quem peca não tem a capacidade de se enxergar, porque a Bíblia fala que o pecado ele cega o entendimento do homem. Então se Natã dissesse para ele, você pecou, ele ia dizer, eu não pequei. Natã cria uma história para ele, dizendo que tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, e ele cuidava dessa ovelhinha desde pequeno, aquela coisa toda. Só que eu queria que você entendesse que se Davi fosse pastor hoje, Davi hoje estava aqui em Cabo Frio, e Davi fosse pastor em Cabo Frio, poucas pessoas seriam ovelha de Davi. Só que no Salmo 51 você observa a mesma palavra que o publicano disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi quando pecou, quando ele adulterou com Batseba, ele pecou com a carne, ele não pecou com o coração. Das duas formas são pecados, mas entenda, existe uma diferença quando o homem ele peca com o coração, de quando ele peca com a carne. Davi ele pecou com a carne, foi pele, foi pecado, teve consequências terríveis para a vida dele, para a família dele. Só que quando o homem peca com o coração, o nome disso é outro nome, simplesmente pecado, o nome disso é iniquidade. Davi quando se arrependeu, ele se arrependeu mesmo, ele se arrependeu genuinamente, ele pecou, ele profanou o nome do Senhor, ele transgrediu aquilo que não deveria ser feito, mas quando ele se arrependeu profundamente diante de Deus. E eu trago para você aqui 3 ensinamentos que nós aprendemos aqui. Lembrando que existe uma diferença, eu disse isso numa mensagem há algum tempo já aqui, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Existem pessoas que não se arrependem, elas têm remorso, e remorso é totalmente diferente de arrependimento, porque remorso está diretamente ligado a você, e não ao outro. Arrependimento não. Arrependimento, você olha o que você fez, e o sentimento que você tem é um sentimento de terrível angústia diante do que você produziu no outro, diante do que você causou nas outras pessoas. O remorso não, o remorso está ligado diretamente a você, como por exemplo, quando Davi pecou, quando Davi, ele deitou com Batseba lá, primeiro ele fez escondido, ele mandou um criado dele lá chamar ela, primeiro que ele errou, né, estava todo mundo na guerra, ele ficou em casa, acordou mais tarde, foi na varanda, Batseba que também já não devia ser, né, sem vergonha, estava lá tomando banho lá, da onde o rei podia ver, aí ele mandou chamar, se deitou com ela, porque é fácil culpar Davi só, né gente, vamos botar 2 pesos, 2 medidas aqui, quando um não quer, 2 não briga, não é assim? E aí, quando Natã confrontou ele se jogou no chão, ele rasgou as suas vestes, e ele se prostrou com a cara no pó, e a Bíblia fala que ele ficou 7 dias sem comer e sem beber, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da criança. Davi não estava preocupado de todo mundo saber, porque isso se tornou público, todo mundo ficou sabendo o que ele fez, e ele não estava nem aí. O que realmente estava preocupando Davi foi o que ele fez, a morte, o choro que ele produziu à família de Urias, a desgraça que ele estava proporcionando a Batseba, e principalmente a sentença que Deus havia deliberado, que iria matar a criança. Deus falou, ó, a criança
vai morrer. Durante 7 dias ele chorou, ele dizendo: Senhor, a criança não tem nada a ver com isso. Se o Senhor tiver que castigar, o Senhor me castigue. Se o Senhor tiver que punir, o Senhor me puna. Agora a criança não. E Deus simplesmente não ouviu, e a criança morreu. E depois de 7 dias ali sem comer e sem beber, os seus criados muito preocupados, ele ouviu um cochicho dos seus criados, e ele perguntou: o que houve? A criança morreu. E eles ficaram muito preocupados, porque todo mundo tinha medo do rei. O rei tinha autoridade para mandar matar, para mandar ficar pobre, para mandar ficar rico. E eles, muito com medo, disseram: morreu. E aí ele se levantou. E o texto diz que ele lamentou a morte da criança, porque ele se arrependeu. O remorso não. O remorso é mais ou menos assim: o cara faz e fez o que Davi fez, e o cara não se arrepende. Ele está preocupado com ele. O que isso vai produzir para a minha reputação? O que as pessoas vão pensar de mim, cara? Que doideira que eu fiz. Não era para eu ter feito isso, não era para eu ter me posicionado dessa maneira, e agora vai dar ruim para mim, podem tirar o meu trono. Você entende? O arrependimento está sempre diretamente ligado ao outro, a se preocupar com o próximo, com o que você fez, com o que isso causou. Remorso não, é para você, é para mim. Então, eu trago 3 ensinamentos aqui hoje. A primeira coisa é que Deus perdoa erros e não justificativas. Deus perdoa pecados, transgressões, erros, mas nunca justificativas. Existem pessoas que elas erram e elas são confrontadas pelo líder de célula, pelo pastor, por quem quer que seja, pelo pai, pela mãe, e essas pessoas não têm a capacidade de reconhecer, de dizer: eu errei, de dizer: foi mal, de dizer: não era para ter feito isso, de dizer: eu me arrependo. Aconteceu essa semana comigo, os irmãos do presbitério aqui, eu falei um negócio, deu uma direção, aconteceu outra, eu fui, falei com o irmão, falei: pô, rapaz, não era para você fazer isso, cara, falei para não fazer isso, cara. Aí ele: me perdoa, cara, eu errei. Errou, assume. Pecou, confessa. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, se não confessar, meu irmão, é uma lástima. O orgulho tomou conta. Se não tiver a capacidade de reconhecer, de dizer: não, cara, me perdoa, eu errei. Não, cara, foi mal, sinceramente, eu não tinha essa intenção. Puxa vida, me perdoa, cara, eu não fiz por mal, eu não imaginei que isso iria para... Não, eu fiz isso por causa disso. Não, mas eu não imaginei que fosse dar isso. Não, peraí, mas poxa, eu não tenho culpa, eu fiz isso porque aconteceu isso. São pessoas que vivem se justificando, e Deus, Ele não aceita justificativas, Ele não perdoa justificativas. Deus, Ele perdoa pecados. Por isso, nós devemos colocar diante dEle as nossas transgressões, os nossos pecados. Por isso, quando eu me coloco diante de Deus, eu preciso ser quem eu sou, porque Deus me conhece. Deus sonda, como Davi disse: sonda-me, Senhor, porque Deus esquadrinha o coração do homem. O Senhor, Ele vê aquilo que eu não vejo, Ele vê aquilo que dessa pessoa que está do lado que você não vê, porque eu olho para a pessoa e eu acho que está tudo bem, mas Deus não, Deus conhece. A segunda coisa, muito importante: Deus não se impressiona com o homem. Deus não se impressiona com nada que você faça, tanto de bom ou de ruim. Não importa o que você faça, nunca vamos surpreender a Deus. Nunca vamos de alguma maneira trazer e tirar o fôlego do Senhor. Deus conhece, Deus sabe. Abra a janela do teu coração aí, que eu vou falar uma frase para você, que eu queria que você guardasse isso agora, para a sua vida inteira. Nunca na sua vida se impressione com a espiritualidade de ninguém. Nunca. Não importa quem seja, não importa a roupa que esteja usando, não importa o anel que esteja no dedo, não importa a melhor ação que esteja fazendo, nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém, porque aquilo que você vê não é aquilo que realmente pode ser.
Se você tiver que se impressionar com alguma coisa, se impressione com a humanidade, com a capacidade de fazer pelo outro, com a generosidade e não com a espiritualidade. Porque, irmãos, ser espiritual, principalmente nos dias de hoje, tem muita gente que a Globo está perdendo, cara. Tem gente que quando pega o microfone tem uma capacidade de entonar a voz, porque a voz fala até fino, mas quando pega o microfone vira um pato rouco. Senhor, meu Deus e meu Pai, a oração chega, treme quem está ouvindo do lado. As palavras são as mais rebuscadas possíveis. Existe todo um sincronismo junto com a oração. Bate o pé, mexe tudo, aí arrepia todo mundo, porque você fica até com medo. Será que está manifestando, está orando? O que é? Por isso a gente não tem que se impressionar. Você tem que ser quem você é. Eu vou contar algo que aconteceu comigo aqui na igreja. Eu estou na igreja de segunda a quinta-feira, de 10 às 5 da tarde, todo dia. Sexta-feira eu tiro para ficar com Carla, com Tito. Sábado, normalmente, às vezes passeio com ela, faço visita, estudo para a mensagem de domingo de manhã, domingo à noite. E aí eu estou aqui na igreja, Barreto está aqui comigo aqui, calça jeans, de camisa de malha. E aí eu estava aqui na igreja e de repente chegaram 3 moços aqui, 3 homens. E aí eles vieram aqui e eu estou vendo eles, é muita gente que está aqui, está comendo aqui, e eles estavam aí. E eu vi, passei por eles e falei: olá, tudo bom? E aí daqui a pouco entrei lá, tesouraria, voltei e vi que eles estavam ali procurando alguma coisa, querendo, e eu depois fui lá. E eu falei para ele: tudo bem, vocês estão procurando alguma coisa? E eles chegaram para mim e falaram assim: não, a gente está procurando o pastor Fabrício. Aí eu falei: não, o pastor Fabrício está de licença esse ano, mas será que a gente pode ajudar vocês e tal? Ah, não, a gente queria falar com ele. E eu falei: tá bom, ele não está aqui. Não, tudo bem, mas quem é que está aqui? Quem é que pode resolver? Eram 3 homens. Quem é que pode resolver aqui? Aí eu falei: sou eu estou aqui, eu resolvo. E aí eles falaram assim: não tem como a gente falar com o pastor? Como é que a gente fala para falar com o pastor da igreja? Aí eu falei: sou eu. No exato momento mudou: ô pastor, a paz do Senhor, pastor. Esse aqui é o apóstolo, esse aqui é o, sem brincadeira, irmãos, esse aqui é o pastor, esse aqui é o diácono. E eu falei: paz do Senhor, pastor, tem como? Mudou o tratamento, irmãos. Porque o homem julga aquilo que ele vê, uma pessoa de calça jeans, numa blusa de malha. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele julga não segundo a aparência, mas o coração. Por isso que quando você entra dentro da presença dEle, e você rasga o seu coração, e você diz para Ele quem você realmente é, e você revela para Ele a miséria da sua alma, você sai da presença dEle justificado. Agora, aquele que entra na presença de Deus com pirotecnia, não tem nada contra, cada um se manifesta de uma maneira. Tem gente que quer pular, tem gente que quer levantar a mão, tem gente que quer falar em mistério. Deus, ele se manifesta através da sua multigraça. Agora, tem gente que faz e faz com a motivação errada. Deus não se agrada disso. Deus não recebe, simplesmente Deus não recebe. Eu não tenho nada contra monte. Tem gente que gosta de orar em monte. Eu prefiro orar no meu quarto, num escritório que eu tenho. Tem gente que adora monte. Eu acho que é ótimo. Melhor você estar no monte orando do que você estar em qualquer outro lugar falando da vida dos outros, fazendo fofoca. Agora entenda, quando você tiver que orar, a Bíblia fala que você tem que entrar no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto ao Pai que tudo vê e tudo conhece. Então, quando você entrar diante do Senhor, tira a sua roupa espiritual, coloca do lado, porque Deus não se impressiona com a espiritualidade de ninguém. O que realmente impressiona Deus é a capacidade do homem de se revelar quem se é para Ele. Por isso que Davi, mesmo diante das transgressões e dos pecados que cometeu, quando a Bíblia faz menção a Davi, diz o seguinte: o homem segundo o coração de Deus. Porque não foi o que Davi fez, porque todos pecaram.
Romanos fala isso. E destituídos foram da glória. Todos pecaram. Enquanto você tiver olho, você vai pecar. A Bíblia fala isso. Mas o problema não é você pecar, é a capacidade que você tem de se arrepender genuinamente. Eu digo para os irmãos aqui que andam mais perto comigo, eu falo para eles assim: a gente não está impedido de errar. A gente não pode errar no mesmo erro. A gente não pode pecar no mesmo pecado. Porque o pecado é um acidente, ele acontece, cara. Não era para acontecer, mas acontece, foi um deslize. Você não previu aquilo. Agora, quando você peca no mesmo pecado, quando você comete o mesmo erro, eu digo para eles: a gente vai errar, cara. A gente, de alguma maneira, através do que a gente faz, administrando, a gente vai cometer delitos como o irmão. Agora, se você pecou, que esse pecado seja um ensinamento para você, que você aprenda com isso, que isso faça com que a partir de hoje você se torne mais forte diante de Deus. Amém ou não? Amém. E por último, vou chamar o ministério de louvor aqui. Tudo que o fariseu dizia, ele era. Tem gente que é assim, que fala dos outros. Tem gente que mete o pau no outro, que reclama da postura do outro, mas na verdade, se você observar, tudo que essa pessoa detesta no outro é exatamente o que tem nela, na vida dela. É um reflexo de um espelho. Aquilo que incomoda muito no outro, isso a gente aprende lá na psicologia. Os traços que incomodam muito no outro é exatamente aquilo que tem em você. Sabe aquela expressão que as pessoas dizem no senso comum: eu não bati com essa pessoa, eu acho essa pessoa isso. É porque exatamente algumas coisas que ela tem identificam a você. Observa a vida desse camarada aqui. Ele disse o seguinte: eu não sou ladrão. Obrigado, Senhor, porque eu não sou ladrão. Ele se diz um homem que não era ladrão, mas era alguém que estava roubando a glória de Deus para ele. Porque quando ele se colocou em pé naquele santuário, ele queria o centro das atenções, ele queria a glória de Deus para ele. Foi alguém que teve a capacidade de roubar a glória do Senhor. E ele disse o seguinte: eu não sou desonesto, eu não defraudo ninguém. Esse homem, ele defraudava ele mesmo, ele enganava a si mesmo, e ele estava perdido. E ele diz: eu não sou um adúltero, como esse publicano. Ele era mais adúltero do que todos. Um dia, em uma mensagem minha aqui, eu disse que adultério não está diretamente ligado a uma prática sexual, está associado a isso. Mas o pecado de adulteração nada mais é do que mudar a sua forma original. Porque quando você pega, eu citei um exemplo de um combustível, de um posto qualquer, e o combustível está adulterado, nada mais é do que um combustível que mudou a sua composição original. Ele não é mais original. Por isso, quando alguém adultera, alguém perde a capacidade original de criação humana. E aquele homem havia adulterado, ele havia mudado a sua forma, ele já não era mais quem Deus havia projetado para ele. E Jesus diz que, aos olhos naturais, o santo seria o fariseu, mas diante de Deus, o justificado foi aquele que ninguém olhou com bons olhos para ele. Você entrou aqui hoje, pode começar, você veio aqui nessa noite, e talvez os olhares da sociedade aí fora não sejam os melhores para a sua vida. Talvez as pessoas olhem para você e vivem julgando você pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Agora, só você e Deus sabe o que você passa, as dificuldades que você vive, porque a sociedade, tudo que ela quer é projetar em você, exatamente como esse fariseu, aquilo que ela faz, mas não tem a capacidade de reconhecer diante de Deus. A boa notícia é que o Senhor, ele se faz presente aqui nessa noite, e a Bíblia diz que o céu para quando o justo ora. Se existe uma coisa na Bíblia que diz que mexe com o coração de Deus, que faz com que Deus, não resista, é um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste.
quando alguém se coloca diante dele e se desnuda, não fisicamente, mas em alma, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. É nesse exato momento que Deus, Ele nos diz que nós fomos justificados, que nós temos um advogado que advoga por nós. Por isso, pecador você será, mas pecador arrependido diante de Deus, que foi justificado pela morte de Jesus. Assim como naquele dia houve um sacrifício ali no templo, para que depois o incenso fosse aceso e produzisse aquela fumaça, um dia por você foi feito um sacrifício para que todo o seu pecado fosse perdoado. Antes da morte de Jesus, quando Deus olhava para nós, Ele via o nosso pecado. Depois que Jesus ele se fez maldito por nós, como Isaías disse, a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue, Ele vê o sacrifício, Ele vê a remissão dos nossos pecados. Eu queria que você se colocasse de pé. Eles vão cantar e nós vamos orar. Eu queria, de uma forma individual, não coletiva. Essa não é a hora de você orar com sua esposa, com seu marido ou com quem quer que seja. Essa é a hora e a oportunidade que Deus está dando a mim e a você de sermos justificados diante dele, uma vez que confessarmos os nossos pecados a Ele, aquele que não olha para nós segundo as nossas iniquidades, aquele que o olhar dele para nós é sempre um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de segunda chance, um olhar de reconciliação.